Olá, meu nome é Luciana Relon, eu sou fonoaudióloga e psicopedagoga especialista em saúde mental da infância e adolescência. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixa seu like, acione o sininho e deixe também um comentário que será muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de uma função de linguagem que é a ecoica. Vamos lá! O que é a função ecoica? Você já deve ter ouvido, principalmente se você está na área do transtorno do espectro do autismo, se é pai, né, ou mãe de uma criança que tem o TEA, da ecolalia. A ecolalia é diferente da função ecoica, tá? Ecolalia é quando a criança repete a palavra ou aquilo que ela ouve de forma disfuncional. Então, por exemplo, eu chego para a criança e falo assim, oi, tudo bem? Então ela vai, em vez de responder, tudo bem? Ela fala, oi, tudo bem? Eu pergunto, como você chama? A criança fala, como você chama? Então, assim, ela não está utilizando a repetição para um aprendizado. É só uma repetição disfuncional, sem nenhuma troca. Já a função ecoica, né, é a capacidade que a criança tem de repetir aquilo que a gente fala para aprender alguma palavra e depois usar nas outras funções de comunicação. Então, por exemplo, eu falo para a criança, caneta, e ela repete caneta, ela vai aprender que isso aqui é uma caneta, e eu já falei através do 5 alto sentido, ela vai fazer todo o conceito da palavra caneta, e aí, através da audição, ela vai poder fazer o ecoico, quer dizer, repetir o que eu falei, caneta, para que no futuro a caneta tá lá, ela fala assim, tia, dá caneta, ou fala caneta, porque ela quer a caneta. Então, assim, uma função inicialmente ecoica vira um mando, que tem outro vídeo falando sobre isso, não deixe de assistir, que é muito importante. Então, a função ecoica, ela dá para a criança a capacidade de reproduzir o nome das coisas do ambiente e aquilo que ela está sentindo, né? A função ecoica dá para a criança a capacidade do reconhecimento do nome das coisas e nós usamos o tempo todo a função ecoica, tá, gente? Quando você tem... você está frente a uma palavra diferente, por exemplo, eu falo aqui, afasia. Você não sabe o que é, você já vai falar assim, afasia, a gente repete sem perceber, tá? Eu não tenho conceito da afasia, eu vou ter que saber o conceito para poder conversar sobre ela, mas assim, a partir do momento que a gente ouve uma palavra diferente, a gente tem essa questão da função ecoica, de repetir a palavra para conseguir até perceber se a gente sabe ou não o que é, e depois, quando a gente entende o conceito, a gente utiliza em outro momento. Só vou falar rapidinho o que é afasia. Afasia é um transtorno de linguagem, que após um acidente vascular encefálico, a pessoa tem uma lesão na área da fala e perde a capacidade de falar, ok? A função ecoica também é extremamente importante porque ela, de certa forma, vai modulando os fonemas na criança. Por exemplo, a criança fala assim, mamãe, quero boia, ou quero, na verdade, quero boia. Ah, filho, você quer a bola? A criança vai ouvindo e comparando que o que ela falou não está tão adequado com o que ela ouviu e vai se adequando para falar cada vez mais corretamente. Quando ela precisa de fono, quando essa modulação do próprio ambiente não acontece, possivelmente por uma questão mais de auditiva, ou uma questão da motricidade, né, da parte orofacial, da parte de face da criança. Então, como estão os órgãos articulatórios, se ela tem ou não condição de fazer ou falar aquele som, aquele fonema. Bom, essa foi a função ecoica, extremamente importante para o desenvolvimento da fala da criança.